Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Antônio e hoje nós estaremos trabalhando o folclore brasileiro. Mas para isso, você nos acompanhar, pode pegar o seu material que foi encaminhado através da plataforma SMED EV e vamos viajar no mundo do folclore. Mas a primeira coisa, vamos entender o que é folclore. O folclore brasileiro, como nós conhecemos, são as manifestações da nossa cultura popular, com os ritmos musicais, as danças, as lendas, entre outras. O folclore brasileiro é o conjunto de realizações que fazem parte da cultura popular brasileira. Dentro dessas, nós podemos incluir os contos, as lendas, as canções, os ritmos musicais, as festas populares, os jargões, a literatura e muito mais. Parem e prestem atenção. Vocês conhecem os adivinhos? Aquelas perguntas assim que às vezes fundem a nossa cuca, como por exemplo, joga para o céu é prata, quando cai no chão é ouro. O que é? 2 minutinhos para você poder pensar, mentira, é rapidinho. Jogou para cima é prata, caiu no chão é ouro. Sabe o que é? É o ovo. Saca só? Outra, tem dente, mas não come, tem barba e não é homem. O que é? Pensando, sim, para aquele que respondeu que é o alho, com certeza. Ou a última aqui, só para a gente poder acabar com esses adivinhos, olha só, o que é? Que cai em pé e corre deitado. Difícil, né? Ou não? A resposta é a chuva. Deu para você poder entender? Isso quem me contava era o meu avô. Brincava comigo quando eu era pequenininho e me contava, fazia esses adivinhos, eu ficava pensando, imaginando o que é. E sem saber que esses contos, que essas, vamos dizer assim, essas adivinhos, essas brincadeiras fazem parte do nosso folclore, fazem parte da nossa cultura. Deu para você poder entender que o folclore é o conjunto da nossa cultura. Tudo aquilo que vem sendo passado, que constrói a história, a nossa história e a história do nosso povo. Ainda que vocês já viram as músicas, as danças, os ritmos, né? Nós podemos os contos, as lendas e parlendas. Né? Vocês já pararam para poder imaginar? Hoje é fácil, hoje você tem no próprio livro de história, no livro de geografia, conta realmente como são as coisas. Hoje nós temos a ciência aí para poder demonstrar exatamente como são as coisas. Por exemplo, você sabe por que o sol nasce no leste e se põe no oeste? Já parou para poder pensar? A lua também, quando a lua tem as 4 fases da lua, você já olha para a lua num determinado período, a lua está cheia, no outro ela está meia lua, no outro ela está maior, está grandona, na outra ela está um pouquinho mais pálida. Hoje nós sabemos que são as fases da lua, é o movimento que a Terra faz em volta do Sol e automaticamente em torno da lua. Mas imagina isso para os ancestrais, para os primeiros homens, isso lá no início. Como que era contada essa história? Por que o sol nasce de um lado e se põe do outro? Qual que é o mistério do dia e o mistério da noite? Né? O mistério da lua, conta a lua. Quem é a lua? Quem é o sol? Dentro de uma mitologia, dentro de um folclore, dentro de uma crendice. E o folclore ele é isso. Né? É a cultura construída, passada geralmente verbalmente, de um para o outro, como eu estava falando das adivinhas, que o meu avô brincava muito comigo, eu lembro muito disso, né, que é da minha infância, e hoje eu pergunto para minha filha, eu falo assim, Carol, que é o nome da minha filha, falo, o que se eu jogar para cima é prata, se cair no chão é ouro? Ela fala assim, papai, sei não. Isso foi passado de geração para geração, e nós devemos também estar perpetuando essa história. O folclore no Brasil ele é extremamente rico. O nosso folclore possui influências, né, das 3
raças que colonizaram o nosso país, que é a cultura europeia, a cultura africana e a cultura indígena que aqui já estava, né? Isso sem falar dos personagens folclóricos, como, por exemplo, o Saci-Pererê, o Curupira, o Boitatá, a Iara, entre outros. Né? Nós temos vários, se você olhar nosso plano de fundo, nós temos aqui vários componentes do nosso folclore. E utilizando também, aí, falando de lei, do reconhecimento da nossa cultura, nós temos como definição a data, né, do Dia do Folclore, no 8º Congresso Brasileiro do Folclore, que aconteceu em 1995. Nós podemos afirmar que o folclore brasileiro é o resultado das criações culturais de uma comunidade. E sendo assim, nós podemos incluir dentro do folclore não somente os contos e histórias de personagens folclóricos, como também, como eu já disse lá atrás, os ritmos musicais, as danças, as festas populares e as brincadeiras e etc. Ah, professor, então tudo que vem da nossa cultura faz parte do folclore? Sim. Veja alguns exemplos de manifestações do nosso folclore brasileiro. Por exemplo, a festa junina, que vem há muito tempo atrás, onde os agricultores paravam para poder comemorar, né, a colheita. A festa junina, ela é a festa da colheita, ela é a festa para poder comemorar a fartura. Você vê que temos o milho, aqui na nossa região, pelo menos no Brasil, o milho, ele é, vamos dizer assim, o rei da festa junina. Com o milho a gente faz a canjica, o canjicão, a broa. Nossa, que delícia! Né? Então, nós comemoramos nas festas juninas, é a festa da colheita. Né? Geralmente, quando você vai dançar, você coloca o chapéuzinho de palha, você coloca o remendo na calça, o remendo na blusa, para poder simbolizar o quê? O trabalhador da área rural. Nós temos também a Folia de Reis. O que é a Folia de Reis? É a comemoração, isso veio com os portugueses, com os europeus para o Brasil, que é a comemoração da visita dos 3 reis magos ao menino Jesus, na manjedoura. Então, essa festividade, esse momento, ele consagra, né, ele representa o reisado, quando os reis magos vão levar os presentes ao menino Jesus. Nós temos o carnaval, nós temos o samba, nós temos o maracatu, a catira, o baião, o frevo também muito, né, no Nordeste. Nós temos a literatura de cordel. O que é a literatura de cordel? A literatura de cordel é o poema, é os contos rimados, muito famoso no Nordeste brasileiro. E tem esse nome de literatura de cordel, porque geralmente eles eram escritos em pequenos manuscritos mesmo, escrito à mão, feito os poemas. Cada poeta ou cada cordelista, ele fazia o seu poema de cordel, e eles faziam vários e pendurava num varal, na feira, para aqueles que quisessem ver, comprar, estava ali exposto. Era a forma de expor o poema. Né? Nós temos o boi-bumbá, né, que é muito famoso. Nós temos o frevo que freve, que também no Nordeste ele é muito famoso, é uma dança típica. Enfim, nós temos também, olha só, a brincadeira de soltar pipas, faz parte também do nosso folclore. E falando, uma parte muito importante do nosso folclore também são as lendas que tornaram conhecidas a cultura popular, personagens e seres míticos que reproduzem características importantes das 3 culturas. Lembrando que nós temos, nosso folclore é composto das culturas indígena, africana e europeia, né, que influenciaram a formação da cultura brasileira. Veja algum desses personagens. Olha só o boi, que no norte, que geralmente é muito certo no Alagoas e hoje está no Amazonas, né? A história do boi, do meu boizinho, vários nomes por todo o Brasil, é uma história muito rica, contada de um para o outro. É uma história que vem dos negros africanos que, né, contaram a história, e essa história se replicou, fazendo um simples resumo. A esposa, que era escravizada, ela
estava grávida e tinha um desejo de comer a língua do boi. Daquele desejo de grávida, aí o esposo, muito amoroso com a esposa, queria fazer todos os seus desejos, foi lá e matou um boi mais bonito do patrão para dar a língua para a esposa comer. E naquele meio termo, aquele alvoroço, mataram o boi mais bonito, mais forte. Chamaram curandeiros, várias pessoas, os indígenas, para poder fazer, e o boi ressuscitou. O boi reviveu. Então, essa história ela é contada de geração em geração há muitos anos. E hoje, no norte do país, no Amazonas, na cidade de Parintins, a segunda maior cidade do Amazonas, hoje tem um grande festival. Até hoje tem um grande festival, né, do boi bumbá, né, que é o boi, aí tem duas representações, que é o boi garantido e o boi caprichoso, que representa muito o nosso carnaval por aqui. Tá certo? Então nós vamos também falar um pouco também, igual, por exemplo, o boitatá, que é essa cobra grande, né, que é uma cobra de fogo que na lenda atacava aqueles que incendiavam a floresta, né? Geralmente, né, essas criaturas, elas estão do lado da natureza. O curupira, quem é o curupira? É uma entidade da floresta que é pequeno, possui cabelos vermelhos e os pés ao contrário. Para que os pés ao contrário? Com o calcanhar para frente. Era uma espécie de protetor da floresta que aterrorizava todos aqueles que a destruíam. O pé dele era virado para trás para quê? Para ele poder enganar os caçadores. O caçador achava que ele foi para um lado, ele estava indo para o outro. Nós temos também o boto cor-de-rosa. É um ser muito conhecido no folclore amazônico. Vocês conhecem o boto, né? Uma espécie de golfinho de água doce. Só que na lenda amazônica, esse boto, em noites de lua cheia, ele se transformava num homem muito bonito, muito vistoso, e ele saía pela cidade para poder conquistar as mulheres. Esse rapaz, ele era muito esperto. Nós temos também quem? A mula sem cabeças, que na tradição popular, as mulheres que se apaixonavam pelos sacerdotes, pelos padres, né, elas eram amaldiçoadas e se transformavam em mulas sem cabeça, que galopava soltando fogo pela sua cabeça e assombrando aqueles a quem ela encontrava. Olha só que história cabulosa. E por último, nós podemos falar de quem? Do Saci Pererê, entidade do folclore conhecido por ser zombeteira. O Saci é um pequeno negrinho conhecido por realizar travessuras contra viajantes e moradores da zona rural. Possui uma perna só e utiliza um gorro vermelho. Vamos entender um pouquinho o que o Saci fazia, quem era o Saci? Vamos assistir um pequeno vídeo, tá? É só uma introdução para você entender um pouco de quem é esse Saci. Essa história aconteceu nas Minas Gerais, onde um homem há muito tempo abria caminhos em busca de algo esquecido, que um dia alguém o ajudaria a resgatar. Quem me contou essa história garante que é verdade e diz: juro que vi.
Eita, Saci que gostava de aprontar! Todos esses fazem parte do nosso folclore, que não são só esses. O nosso folclore, como eu disse lá no início, se a gente parar para poder observar, para pesquisar, para buscar mais, o nosso folclore é muito amplo, passa também pela nossa comida típica e por aí vai. Né? O nosso franguinho com quiabo e angu, da comida mineira, faz parte do nosso folclore, faz parte da nossa cultura. Muito bem, agora é com vocês, tá certo? Para acessar as nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular aqui para o QR Code, para a imagem que aparece aqui no canto da tela. Acesse também as nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal no YouTube. Gente, aproveitem, façam as atividades e vou dar uma dica para vocês. Vai lá no YouTube e digita assim, ó, eu juro que vi. Lá você vai ter várias histórias de personagens do folclore brasileiro em desenho animado. É muito legal, é muito bacana. Aproveite, bons estudos e até a próxima.